Olha só, gente, mais um programa Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Continuamos falando aqui nessa série especialíssima com o pesquisador da Embrapa, Lineu Rodrigues, e com o nosso eterno ministro aqui, Alisson Paulinelli. Doutor Alisson, a gente estava falando aqui de sua chegada ao governo do estado, que ele aplicou lá um jeito que você te tomou lá da universidade, mas parece que também o senhor depois ele foi tomado pelo governo federal. Como é que foi essa história aí? Não aconteceu, porque eu costumo dizer, eu nunca reivindiquei nenhum cargo. Eu sempre fui convocado. O que eu fiz foi aceitar ou não aceitar, né? Ué. E para aceitar, de fato, para mim sempre foi difícil, porque eu sempre tive uma determinada linha de trabalho que eu dei prioridade quando eu estou trabalhando, quero resultado, né? Então isso me realmente concentrou muito. Em Minas, por exemplo, eu confesso para vocês, nós fizemos uma revolução em Minas. Quem leu aquele livro feito por os economistas mineiros, que é um sintoma da economia mineira, na década de 70, via que o Estado estava muito mal. E as causas é o empobrecimento. E o empobrecimento, você ia ver, era exatamente a incapacidade de ter renda, emprego, bons resultados. E você ia ver, ele partia da maior população, que era rural ainda naquela época, né? O leite era muito fraco, produtora fazia... O leite era um salário que ele tinha, mas muito ruim. Tinha um pouco de pecuária, tinha um pouco de floresta, tinha um pouco de café, frutas, legumes, etc. Agora, o que era importante, floresta era muito importante, porque o Estado tem a siderurgia dele que é muito forte. E o Estado tinha de equilibrar esse esquema carbono dele. E eu consegui, graças a um processo bem inovador, que foi de fazer uma reabertura de discussão da posse da terra aqui em Minas, eu consegui reaver para o Estado 2 milhões de hectares. E chamei as grandes empresas e fiz contrato. Eu entrava com a terra e eles entravam com o trabalho e o serviço. E nós chegamos a fazer 350 mil hectares por ano aqui em Minas Gerais. Em 3 anos nós começamos a trabalhar desse jeito. Quer dizer que hoje em dia a turma fala em parceria público-privada, parece coisa... O senhor já fez isso há muito tempo, hein? Com o café, por exemplo, quando o governo federal queria reduzir a oferta de café, o Brasil estava com... Você lembra que nós queimamos café? A atitude que eles tomaram eu não agradei muito. Era reduzir o café de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. E os outros estados menos produtores. Só que São Paulo e Paraná já tinham alternativas. Tinha o açúcar, a cana, o milho, a floresta, o hortifruti granjeiro. O Paraná tinha já o café, a soja. O Paraná já começava a produzir soja. E assim sucessivamente. Então nós vimos que nós precisávamos de ter uma recuperação na economia mineira. E propusemos, ao invés de plantar 50 milhões de cova por ano, a proposta nossa foi violenta. Nós queríamos plantar em Minas Gerais 1 bilhão de covas de café. E fizemos o trabalho para isso. Tivemos de arrumar recurso próprio, fizemos um trabalho de captação de recursos fabuloso. Foi um verdadeiro comício eleitoral que nós fazíamos aí com os produtores. Eles elegeram a Caixa Econômica como o banco de preferência deles. Hoje, felizmente, as nossas cooperativas de crédito é que estão assumindo essa posição. A nossa Caixa já foi embora. Mas ela fez um trabalho belíssimo, porque ela passou a ser a maior agência de crédito rural de Minas Gerais, batendo na época até o Banco do Brasil. E com isso, nós conseguimos ter o recurso que não tinha e plantamos em 5 anos, eu tive 3 anos aqui e 2 anos eu já estava como ministro depois. Nós plantamos 972 milhões de covas de café, quase 1 bilhão que nós queríamos. E somos agora o maior produtor de café do Brasil. E é muito interessante, porque o café foi quem salvou a economia mineira. Não foi Fiat, não foi indústria, nada disso. Quem salvou a economia mineira, de fato, e está salvando é o café.
Pois é, isso é dentro daquela conversa sua que você falou que a agricultura é o maior banco do mundo, né? Com certeza. Quando você vê todo esse trabalho, né, da agricultura, que você trabalhando aí para você gerar economia no campo, trazer bem-estar social para as pessoas, aí você fica admirado com esse trabalho e produzir alimentos, você traz paz. Se você tem agroalimentos, você tem paz em qualquer região. É por isso que o nosso ministro está aí tão justamente, né, pleiteando. Eu acho que esse ano aí vai sair o Prêmio Nobel da Paz, porque é um caminho aí natural do trabalho que ele fez. E nós estamos aqui só, vamos ficar acordados para aplaudir, né? Com certeza. E de preferência vir para cá com a viola e ficar esperando a noite aqui aguardando. Ah, isso é bom demais. Vem cá, e quando é que é verdade que o Geisel chamou o senhor lá para entender o que o senhor estava fazendo, encomendou uns projetos, o senhor fez os projetos, mas de repente ele te chamou lá meio antes da hora marcada. Como é que foi essa história? Não, foi interessante, sim. O governador foi eleito aqui e foi eleito o presidente lá. Os dois tomariam posse, quer dizer, a posse marcada do governo federal era para 15 de março. E o governador, naturalmente, que foi visitar o presidente e levou para ele todos os trabalhos que ele estava dando prioridade em Minas. E teve lá um encontro com ele grande. Quando ele voltou, ele me falou: olha, o presidente me perguntou muita coisa, mas ele perguntou mais foi sobre agricultura e pecuária. E perguntou muito sobre o que você está fazendo aqui. Eu falei: ó, que bom. Depois eu soube que ele andou aqui por Minas com a equipe dele bem discretamente e andou visitando esses projetos. Posteriormente, eu recebi uma comunicação de que ele queria conversar comigo, que tinha visitado o projeto Jaíba, tinha visitado o projeto Cerrado lá em São Gotardo, e que queria conversar comigo. Olha, tudo bem, você faz ideia, você está aqui, os jornais todos, cada dia, quem vai ser, quem não vai ser, esse secretário de Minas está fazendo uma revolução. Aí aparece no outro dia que eu ia conversar com o Geisel. A especulação cresceu muito grande. E eu fui lá para conversar com ele, eu confesso, como um vestibulando. Falei: olha, ele deve estar querendo me conhecer, mas ele foi esperto muito mais do que eu. No início da conversa, ele chamou o Goberi, que estava na outra sala. Goberi, vem conhecer o professor Paulo Inelli aqui. E na introdução da conversa, ele me fez acreditar que já tivesse um ministro. E que ele estava me chamando ali para conhecer como que eu estava fazendo aquela revolução. Rapaz, de uma hora para outra, eu que estava sentado pequenininho na cadeira dele, cresci, porque eu passei a ser não um vestibulando, mas um reivindicador de mais de 100 projetos que eu estava trabalhando aqui em Minas, assim, de uma vez, numa forma espetacular, porque o governo federal que ia ficar 5 anos assentado na minha frente, sabendo como é que eu fiz e como é que faz isso. Você já imaginou? Eu cresci na cadeira. Eu passei a ser um reivindicador e não um vestibulando. É evidente que essa conversa teve uma influência grande. Ele não só me perguntou, foi muito engraçado, porque quando eu entrei, eles me deram: você tem 40 minutos. 40 minutos com o presidente, bom, né? Só que 40 minutos passou rápido, porque ele foi me perguntando muita coisa. Quando foi chegando uns 40 minutos, eu fui querer levantar. Senta aí, que aqui quem manda sou eu. Eu sei que eles falaram para você: eu vou conversar com você enquanto eu puder e você puder. Que beleza, hein? E eu fiquei lá 1h30 com ele. Perguntou sobre todos os projetos de Minas, como eu fiz, algumas doiduras que nós fizemos aqui, que eram realmente doiduras. E a coisa esquentou quando ele me disse o seguinte: olha, a agricultura tem que salvar esse país. Eu não tenho outra alternativa. E eu gostaria que você, pelo menos sobre o leite, que você fez um trabalho de Minas, está indo muito bem, eu quero que você faça um projeto para o Brasil. Você pode fazer? Posso. Aí eu perguntei a ele: quanto tempo, senhor? Não, você que marca. Eu estava com uma equipe muito boa aqui, sabe? Tinha pego um pessoal aí que tinha vindo da Europa, tinha um grupo de uruguaios, de argentinos, de chilenos, e eu aproveitei esse pessoal todo e fiz o projeto de Minas, e com ele estava testando. Quando eu chego aqui com essa notícia, todo mundo se alegrou. E
vamos produzir para ele. Ele pediu que eu fizesse para o Brasil. Aí avisei a turma. Só que houve um fato interessante. Eu tinha ido visitar ele e voltei mais ou menos aí na quinta-feira. E eu viajo para o interior todo fim de semana aqui em Minas. Todo fim de semana eu ia ver um dos projetos. Porque nós tínhamos projeto no estado inteiro. Tudo que você imaginar nós estávamos fazendo. Então, o que aconteceu é que eu ia, e para não ficar longe dos meus meninos, eu reservava num aviãozinho 2 lugares, levava 2 filhos de cada vez. E ficava lá no interior, voltava segunda-feira. Mas aí eu voltava sabendo tudo que estava acontecendo lá, né? Como que a coisa aconteceu? Eu cheguei aqui, na semana seguinte fui viajar. Estava lá no Triângulo, vendo a área de cerrado que estava sendo trabalhada. E cheguei aqui na segunda, já era quase 2 horas da tarde, que eu desci lá no aeroporto da Pampulha e fui lá para o hangar do governo. Cheguei lá, o chefe lá do hangar, tem um coronel lá do Rio de Janeiro, que o gás estava no Rio, querendo falar com você com urgência. Quem é? A hora que ele falou, eu falei, é o ajudante de ordem do presidente. Era o coronel Moraes Rigo. Ela foi sempre a figura mais próxima dele. Aí eu liguei na hora, ele me atendeu. Não, o presidente quer falar com você hoje. Eu assustei, falei, mas escuta, ele me deu 15 dias para o projeto, hoje tem 9 dias. Não, ele disse que é para você vir de qualquer jeito, acho que já sabia que eu ia... Você vem de qualquer jeito que ele quer conversar com você hoje. Aí eu liguei para o Rondon imediatamente, falei, o homem está me chamando lá para levar o projeto. E eu confesso, o senhor me deu 15 dias e hoje tem 9 dias, o projeto está pronto. Eu vou acabar no avião. Mas a estrutura do projeto está pronta, etc. Ele falou, não, então você faz o seguinte, você pega o meu avião e vai, que você vai mais rápido e vai mais livre para trabalhar. E eu fiz isso. Só que eu achei engraçado, desde que eu pisei no Santos Dumont ali, e ele estava na Praça 15, né, com aquele chamado bolo de noiva do Ministério da Cultura, eu estranhei porque tinha um para me levar e levar. Com menos de 5 minutos eu saí do avião, já estava na sala dele. Eu estranhei aquilo. Tem algum trem errado. Vai ter errado. Estava na cabeceira da mesa. Eu falei, presidente, o senhor me desculpe, eu estou muito acanhado, porque eu não costumo mancar com ninguém, não. O senhor me deu 15 dias, eu estou dentro do projeto, o projeto está pronto, está aqui, ó. No avião eram 18 itens importantes, eu escrevia em letras de forma para não ter risco de dizer que estava mal interpretado. O projeto está aqui, né? Aí ele tinha mania, tirava os óculos para ler. E ele tinha uma leitura dinâmica. Eu vim descobrir isso logo, né? Porque eu entregava para ele um paper, no dia cedo ele me chamava para discutir o paper inteiro. Eu falei, não é possível. Aí ele falou, o projeto, ele leu, vi que ele interessou nos 18 itens. Ele falou, o projeto é isso mesmo. Mas não te chamei, não foi para te cobrar o projeto, não. Eu quero que você venha fazer conosco esse projeto tá aí. Olha aí, eu trepidei na base, né? Primeiro lugar, que é um convite que eu não podia nunca negar, né? Eu não tinha feição partidária, não tinha... Eu era político, um homem político, mas não tinha isso. Não me legava a grupos, etc. Mas aí eu falei, olha, presidente, eu não tenho nenhuma condição de negar isso ao senhor. Mas eu quero conversar com o senhor antes, porque eu, quando trabalho, eu quero trabalhar intensamente, mas com a regra que eu saiba o que eu estou fazendo. O que é que você quer? Eu falei, em primeiro lugar, temos que avisar o Rondon, mas é lógico, nós vamos ligar para ele. Segundo lugar, eu falei com ele, é muito importante que eu tenha condição de governar. O Ministério da Cultura tem um grande cara, mas ele foi boicotado aqui, que era o Cirne Lima. E eu preciso ter força para recompor esse ministério. É uma tarefa difícil, eu vou te dar muito trabalho. E nesse trabalho pode ser que a gente atrite. E eu não conheço o senhor nem me conhece. Então eu quero um trato com o senhor
Se o senhor não gostar, o senhor me avisa. Não quero fritar, não quero perder um dia do seu governo. E nem dar prejuízo. Saio como entrei aqui, com a consciência tranquila. Agora, se eu me permite, se eu não gostar do seu governo, eu vou falar a mesma coisa com o senhor. Ele riu, achou graça. Nós vamos nos dar bem. Bom, e aí passei a ser o ministro, né? E realmente ele me apoiou muito, viu? O que o Geisel fez. Primeira coisa que ele fez, eu não quero briga de ministro da Agricultura com o ministro da Fazenda. Você vai para o Conselho Econômico. E o Conselho Econômico decidia, porque era ele, presidente, o ministro do Planejamento, Fazenda, Agricultura, Interior, Transporte e tem mais um, não lembro quem. Nós aqui, ali que saía a administração. E ali eu tive força para realmente criar uma Embrapa diferente. Porque a Embrapa, por exemplo, surgiu de uma maneira muito interessante. Eu às vezes repito isso porque eu acho que é uma homenagem que eu faço a esse grupo de jovens do Brasil que mudou a face do Brasil. Não sou eu, não. Ninguém fez nada sozinho. Não acredito nisso. Você tem que ter competência de ter um grupo sempre melhor do que você para te empurrar. E nós procuramos fazer isso. No caso específico da Embrapa, eu cheguei aqui, dentro daqueles tantos órgãos, tinha o Instituto Agronômico de Minas Gerais, que tinha sido fechado pelo Israel. Eu já imaginei, o Israel foi quem abriu o Instituto Agronômico, criou como secretário da Agricultura, fechou como governador. Falei, ele deve ter sofrido demais, hein? Aí fui ver as razões da justificativa dele e vi que ele tinha razão. Esse pessoal não tem condição de fazer pesquisa. Ele chegou, ele enunciou isso. Ou vamos fazer uma administração pública diferente para a pesquisa no Brasil, ou não sai pesquisa. Ele tinha toda a razão. Eu procurei ele dentro dessa linha, meti a cara. Falei com o doutor Rondon, vamos recriar o Instituto Agronômico. Fiquei muito feliz quando ele me falou que topava. Aí falei com ele, olha, mas nós temos que não recriar um paquiderme. O senhor é contra? Não, contrário. Nós temos que criar algo que funcione. Mas o que é? Por que eu estou aqui como secretário seu? O senhor não gostou do trabalho que eu estava fazendo em Lavras? Gostei. Em Lavras eu tinha autonomia administrativa, técnica e financeira. As obras são as mais baratas do país, o projeto é o melhor, a universidade vai ser uma das melhores do país. Vocês vão realmente ver uma relação custo-benefício do governo sendo aplicada racionalmente, com o maior rigor. Foi porque eu tive condições de tomar a direção e assumir as responsabilidades para fazer determinado, tá certo? Aí ele imediatamente falou, não, vou te dar essa condição de trabalho. E só me botou uma condição. Quando eu falei com ele, precisava de recriar o estudo agronômico, porque a ciência, o conhecimento é que ia provocar as mudanças necessárias. Eu achava que tinha muita coisa que podia ser aproveitada. Eu conversava muitos anos com ele antes sobre o Cerrado. Ele tem uma fazenda do Cerrado, lá no Triângulo. Uhum. E ele administrava a fazenda, então ele sabia que eu estava vivendo um problema e contava para ele as histórias. Ele ficou meu amigo em Brasília e eu contava para ele as histórias do mundo, esses problemas da fome, da miséria, etc. Como é que isso ia ser? E eu estava muito preocupado que o Brasil ia acabar caindo lá dos pobres, né? Aí que eu conversei para ele, pela primeira vez, eu falei muito do Cerrado. Falei, ó, doutor Rondon, eu acho que o Cerrado é viável. Eu estou convencido por isso. Tinha um Alfredo Scheider em Lavras, que você chegou a ser aluno dele? Você conheceu a turma? Conheci Alfredão, né? Conheci, sim, com certeza. Excelente no solo. Nos Estados Unidos, em Carolina do Norte, ele fez um fato impossível. Ele levou 360 amostras de solo brasileiro escondidas dentro da mala dele, nas viagens que ele fazia para cá. E fez uma tese sobre o Cerrado, muito interessante. E eu continuei a estudar com o Alfredo lá, solos e
eu tinha muito interesse na área, irrigação, tudo isso se liga, né? E achei que realmente estava certo isso aí tudo. Nós tínhamos que mudar alguma coisa. E mudar alguma coisa é fazer o Brasil produzir. Encerrado, você está louco. Ninguém acreditava. Ontem não acreditou. E acreditou, o resultado está aqui. Esse moço aqui da Embrapa é a testemunha, né? Com certeza. Mostrar como ela foi criada. E com esse trabalho viabilizou 24% do território brasileiro para ser produtivo, né? Que é o que o Cerrado representa no Brasil e hoje é a principal fronteira agrícola, né? Primeiro lugar em produção aí. Se você for olhar as principais commodities que tem no Brasil, são produzidas no Cerrado, né? Então é uma região fantástica para a agricultura e agricultura irrigada, que a gente vai falar daqui a pouco. Maravilha, daqui a pouco mesmo, porque, olha, esse programa de hoje o tempo já esgotou, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai voltar e trazer esse programa para vocês no próximo programa Fala Carlão, que está realmente imperdível, estou adorando essa conversa aqui. Obrigado, doutor. Daqui a pouquinho isso vai... Finalmente chegou. Nós estamos parecendo aquela, né, fazer aquele suspense. Finalmente chegou a fundação da Embrapa e da fundação da Embrapa nós vamos começar a falar de irrigação. Mas é tanta história, né? Resumida aqui em menos de uma hora praticamente. Esse é um documentário aí que tem que ser... E o mais importante, Carlão, que eu espero que isso chegue no público urbano. Porque no agro todo mundo conhece o Alisson, mas o urbano tem que passar a conhecer a história do Alisson, porque a agricultura... ela não é, o negócio do agro é produzir alimento. É isso que é o segredo e é um grande banco de desenvolvimento social que a gente tem aí. Maravilha! Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa Fala Carlão, que você sabe é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e esta série aqui tem o apoio da Netafim.